Estou perdidinho. Tá. Então, já falamos isso aqui, encontramos o resultado. Vamos para o Newton. Então, vocês assistiram na videoaula, uma aula sobre o método de Newton, né? E ela fez, lá naquela videoaula, ela fez todo um esquema com os gráficos, explicou perfeitamente o método, que é o que nós vamos fazer aqui, né? O método de Newton, ele é um método que você vai aproximar a raiz da função por retas tangentes, né? E é a ideia primorosa, né? Vou fazer o seguinte. Então, o que acontece aqui? Aqui, vamos ver. Eu vou querer um slide para eu poder escrever. Então, a ideia básica, né, do método de Newton, por exemplo, eu dou um chute inicial. Nesse chute inicial, eu faço uma reta tangente, né? Eu vou fazer aqui. A ideia inicial do método é o seguinte. Tá? Você tem uma função. Aqui está a sua raiz. Aí você vai lá e dá um chute. Ah, esse aqui é meu x0. Certo? E aí vai, né, passar a minha função. Vai até a função. Só fazer decente, né? Bom, aí aqui, nesse x0, nós vamos vir aqui e vou traçar uma reta tangente. Essa reta, ela veio até aqui. Esse vai ser meu x1. Aí, nesse x1, eu venho até aqui. Aqui, eu traço outra reta tangente. Bom, o que está acontecendo? As retas tangentes estão se aproximando cada vez mais da raiz, né? Se eu faço num zoom maior aqui. Então, venho aqui, comecei aqui. Essa é a geometria do problema. Então, fiz a reta tangente, venho aqui, então aqui está meu x1. Aí venho aqui, traço a reta tangente. Descobri o x2, traço de novo. Cada vez eu estou indo mais próximo. Essa é a geometria do método de Newton, certo? Bom, dessa geometria aqui é que sai o equacionamento. Né? Como é que sai esse equacionamento? Ele sai pela equação da reta tangente. Então, pela equação da reta tangente, que nós vimos no início do semestre, né? Recordamos no início do semestre, o que acontece? Se eu entro com um x0, né? O que eu quero determinar? Eu quero determinar a raiz da minha... Eu quero determinar a raiz da reta tangente. Então, vai ser um y0. Bom, quem é o y0? Só para nós nos situarmos. O y0 é o f de x0, né? A gente viu lá, no começo a gente revisou isso. Então, f' de x, x menos x0. Então, o que acontece agora? Eu vou ter 0 igual a f de x0, mais f' de x0, vezes... ou melhor, não vou fazer isso aqui, vou fazer diferente. Vou fazer diferente. Então, vai ficar menos f de x0, né? Esse daqui passa para o outro lado, então vai ficar f' de x0 vezes x menos x0. O f' está multiplicando, vai passar dividindo.
E aqui, então, vai ficar x menos x0. Bom, esse x aqui, que nós estamos buscando, vai ser esse x1 aqui, né? Porque quando o y vai ser zero, ou seja, nesse ponto aqui o y é zero, então o meu x é o x1. Né? Então, o meu x1, se eu isolar ele, vai ser quem? Eu vou passar o x0 para o outro lado, e aí vai ficar esta relação aqui. Se eu for, como é um processo recursivo, onde eu comecei aqui, fui lá em cima, voltei, fui lá em cima, voltei, fui lá em cima, voltei, uma série de vezes, né? Como é um processo recursivo, nós temos, então, uma fórmula recursiva para o método de Newton, que é essa aqui. Né? Lembrando, o que é o I? O I é o atual. Né? E o I mais 1 é o atual. E o I é o anterior. Né? Olhando no contexto de linhas. Né? Então, se eu estou numa linha, se eu estou olhando para essa aqui é a linha I mais 1. A linha anterior é a linha I. Certo? Então, essa aqui é a formulação básica do método de Newton. Tá? Sim, uma dedução bem pseudo-formal, não é formal, mas também não é tão simples, não é tão intuitivo assim, né? Que nós temos então do método Newton. Ou seja, ele é um método bem fechadinho, bastante com uma geometria bem definida, tá? E que nós vamos usar todo esse recurso, né, para encontrar a raiz de equações, tá? Bom, bom, como eu escrevi isso aqui com a caneta do Zoom, eu sugiro que quem quiser esse slide vai ter que printar agora, porque não vai ficar salvo. Tá? Bom, então, era isto. E eu vou ter que apagar agora. Então, a fórmula do método de Newton é essa aqui. Né? Nós deduzimos ela aqui, está aqui ela. E o meu x0 é uma suposição, é um valor arbitrário que nós vamos dar para o algoritmo, tá? E o algoritmo vai, né, vai iniciar. Então, assim como na bissecção, lá na bissecção nós temos que dar um intervalo para o algoritmo. Aqui nós temos que jogar um número, nós temos que arbitrar um número, nós temos que iniciar com um x0, certo? E aí, depois que a gente inicia com x0, o algoritmo se faz. Bom, tá. Então, para nós entender isso, que pode ser que esteja obscuro, confuso, né, tudo que eu falei até agora, para nós enxergarmos isso, vamos botar a mão na massa, vamos implementar. Então, nós vamos calcular, então, a raiz, né, dessa equação, né, que está aqui, 2x menos cosseno de x. Para determinar esse x, para descobrir quanto vale esse x, a primeira coisa que ele pede é para fazer o gráfico da função e localizar, né, a raiz visualmente para poder fazer uma suposição para o x0. Ou seja, nenhuma novidade até agora. Tá? Então tá. Então, se eu for lá no GeoGebra, deixa eu ver uma coisa. Tá aqui já. Fui lá no GeoGebra e digitei. Tá? Y igual a 2x menos cosseno. Aí eu vejo a minha solução tá ali. Tá? Então, ela está próximo de 0,5. Próximo. Não é 0,5. Se você quiser dar como chute inicial 0,5, você vai, sei lá, ter bem pouquinhas iterações. A minha raiz está ali. Então, se eu for aplicar
o método de Newton, consiste nessa formulação aqui. O f de x é esse aqui, né? Nós queremos calcular a raiz dessa função aqui. Então, para isso, nós vamos precisar calcular quem? A derivada. Então, para calcular a derivada, nós vamos calcular a derivada. Né? Então, derivada de 2x é 2. Menos a derivada do cosseno. Quanto é que a derivada do cosseno? É menos seno. Então, a nossa derivada é 2 mais seno. Certo? Então tá. Sem mistério. Então, é o seguinte. Vou direto lá para o... Vou direto para o Excel. E aí lá no Excel a gente... Melhor de enxergar. Vou apagar isso aqui. Vocês estão só me vendo, né? Mas eu estou aqui. Agora, nós vamos querer implementar o método de Newton. Para implementar o método de Newton, nós vamos precisar saber quem é a derivada, né? Então, vou buscar a derivada. Já está aqui, ó. Aqui. Não, vou tirar isso aqui. É muito grande. Vou botar menor. A nossa derivada é essa aqui. Tá. Falei, né? Essa é a nossa derivada. Pois bem, então, o que nós queremos do método de Newton? Vamos pegar lá do... Tá? Nosso método de Newton é isso. Bom, então, vamos começar a montar a tabela. Então, contar as linhas, sempre. Vou contar as linhas. Quero saber quem é o x, né? O x é meu objetivo. Bom, quem é o f de x? Quem é o f' de x? Então, eu programei x, o f e a derivada. Tá. Então, na linha 0, eu vou botar a suposição inicial. A nossa suposição inicial, se eu considerar o gráfico, eu posso pegar o 0,5. Mas como eu quero fazer mais conta, eu vou pegar o 1. Eu vou fazer a suposição inicial como 1. Posso pegar o 0? Posso, mas eu quero fazer mais conta. Vou botar o 1. Quem vai ser a minha função? Bom, minha função é 2 vezes. É igual a 2 vezes o x menos o cosseno vezes o x. Professor, como ele não tem intervalo, esse daí não tem intervalo, né? Não. Eu sempre começo pelo lado direito, pelo lado esquerdo da função. Às vezes eu convenciono, em outros semestres eu convencionei como sendo o lado direito. Só por uma convenção. Mas pode pegar do lado esquerdo. Vamos fazer uns testes aqui. Vamos ver o que acontece. Mas pode pegar assim. Tem alguns... o método de Newton pode bugar, pode dar problemas. Mas não é aqui. Né? Quais os problemas que o método de Newton pode acontecer? A derivada zero. Né? Se a gente pega um ponto de máximo, um ponto de mínimo, ali nós vamos ter problemas por causa da derivada zero, ou muito próximo de zero. Isso é problema. Tá. A derivada é 2 mais o seno, função seno de x, ali. Tá. 1 mais contando as linhas, o contador de linhas, igual
a linha de cima, menos, ó, linha de cima menos o f de x dividido pelo f'. Então, peguei f de x pelo f'. 48. Já vou programar o erro aqui, né? Como é que eu calculo o erro? Sempre da mesma forma. Absoluto do x atual menos o x anterior vezes 100 dividido pelo absoluto do atual. 105%. O erro é enorme. Ó, meu erro já caiu assim, em 3 linhas ele já caiu, ó, na 4ª linha o erro é 0. E aí nós temos aqui uma característica muito importante do método de Newton. O método de Newton, ele converge, ele tem que convergir mais rápido que a dissecção. O método de Newton, ele converge mais rápido do que a dissecção. O método de Newton, ele computacionalmente é muito mais preciso também, tá? Então, não precisa mais, né? Ele já deu até o erro 0. Se eu entrasse com 0,5, bom, eu entrasse com 0,5, na segunda iteração eu já teria... Na terceira iteração eu já teria 10 na menos 6 como um erro. Posso pegar um valor menor, vamos botar 0,4. Será que 0,4? Né? Deixa eu ver uma coisa. 0,5. Ó, 0,4. Tirando a mesma coisa, né? Se eu botasse 0, não vai dar problema. Também não vai dar problema. Tá? Quando é que eu posso ter problema? Quando... O que eu falei para vocês. Posso ter problema quando a minha derivada for 0. Então, por exemplo, você vai fazer um método de Newton. E aí você tem uma situação assim. Então, aqui está a raiz. Quando você vai dar a raiz, você não vai pegar como chute um número aqui, ó. Por quê? Porque aqui você vai ter o ponto de máximo. E qual é a característica no ponto de máximo? Derivada a 0. E também você não vai pegar como chute inicial, por exemplo, né, algo por aqui. Porque aqui ele novamente vai ter um problema. Derivada 0. Certo? Então, esse é um ponto que nós temos que cuidar, porque na hora que se eu pego, se ele vai ter que passar por um ponto onde a derivada vai ser 0, ele pode não cair exatamente aqui em cima, mas ele pode, né, ou seja, pegar um número aqui, um x0 aqui, pode provocar pode levar a divergência, ou seja, que a divergência é um loop infinito. Ele vai ficar lá em loop eternamente. Isso pode acontecer com o método de Newton. Então, por isso, ver o gráfico é importante, mas eu sei que às vezes não, muitas vezes, eu já resolvi problemas com o método de Newton em estatística em que tu não tem nem condições de ver o gráfico. Tu vai ter que levar a mão para o céu e acreditar. Né? Tipo, se você vai, sei lá, fazer uma análise você quer fazer, por exemplo, né, lá em estatística, né, uma regressão. E aí você tem um processo de regressão longitudinal, você tem várias retas, e aí você quer uma reta só, você vai usar um modelo de regressão, e dentro desse modelo de regressão você vai ter que ajustar um método de Newton. Às vezes, esse método de Newton não funciona. Pode acontecer. Né? Aí o software vai dizer assim, ó, não funcionou. Tá? Mas aqui, nos nossos casos, naquilo que a gente está estudando, dentro daquilo que a gente faz, nos problemas que vocês têm para entregar, todos eles eu já resolvi e nenhum deles dá problema.
Tá? Então, é isso. Mas se vocês forem para uma linha de pesquisa, vocês sabem que o método de Newton, sim, pode ir para a divergência. Bom, tá. Então, um probleminha bem simples. Aqui eu estou explicando os detalhes, né, de como funciona a tabela do Excel. Meu x0, minha condição inicial, a minha f de x, a minha derivada f de x', né? Então, aqui onde eu estou destacando é onde eu vou programar o método de Newton. Então, se você olhar aqui o que eu fiz, é exatamente aquilo que está lá na planilha do Excel. Né? Então, esse resultado ele depende do F' e do F e do F'. Tá? Aqui eu comecei a fazer. Aqui tem um link que vai para uma planilha do Google, onde eu resolvi isso. Né? Esse slide aqui, se eu não me engano, é o slide, eu acho que o primeiro slide que eu preparei para a aula síncrona. Né? Então, ele está bem fora do meu atual estilo de produzir slide. Quem é meu aluno em equações vê que é o meu estilo mais atual, que lá tem que fazer tudo do zero. Então, aqui, naquela época, eu usava muito a tabela do OneDrive, do Drive, né? Do Google. Ainda está lá tudo, quem quiser dar uma olhada. É a mesma coisa que está no Excel. E é que eu usava muito o Drive nas aulas presenciais, né? Nas aulas presenciais, porque eu fazia isso sentadinho da minha mesa, e aí, sei lá, tinha 45 cabeças na minha frente, e fazendo juntos, aí alguém travava. Então, aí se eu fizesse aqui por essa planilha do Google, dá para ver simultaneamente o que está acontecendo, né? Bom, aqueles problemas de convergência que eu já falei para vocês, né? Ou seja, o método de Newton tem problemas, pode ter problemas, né? Não é que tem, ele pode. E aí, então, aqueles problemas de looping, né? Eu começo, por exemplo, aqui no x0, ó, o x0 vai lá em cima, volta, e ele vai sempre para mais longe. Solução, escolher outro x0. Geralmente, escolher outro x0. Né? Aqui, de novo, ele escolheu um x0, esse x0 veio para cá, ele foi para lá, divergiu. Ou seja, você está fazendo um loop infinito. Mesma coisa aqui, você está pegando bem longe, né? Você está pegando bem longe da raiz, a raiz está aqui, você está pegando aqui, e aqui, de novo, nós temos um problema de zero. De derivada igual a zero. Então, quando nós temos derivada igual a zero, nós temos que ter bastante cuidado. Tá? Bom, aqui é um problema de secante, que é uma derivada bem medonha. Essas derivadas aqui, elas são bem complicadas, né? Aqui, então, por isso que nós temos um problema. E aqui, de novo, derivada zero, derivada zero. Então, sempre tem que cuidar por onde possa aparecer derivada zero. Bom, então tá, vamos fazer mais um outro problema. O método de Newton não tem muito mistério, eu acho que o mais difícil pode ser ter que calcular uma derivada, mas não é difícil. Bom, aproxime. Ali agora tem uma palavrinha nova. Aproxime todas. 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 Todas as raízes da equação. Tá. Então, ele pode estar sugerindo para nós que pode ter mais. Vamos descobrir. Com um erro de 0,5%. Então, vamos fazer um trabalho completo aqui. Então, primeiro, escrever na forma f de x igual a zero. A primeira coisa. Então, o que eu faço? Eu passo o e na menos x para o meu lado esquerdo.
Tá. Então, portanto, a minha função é essa aqui. Se eu for lá no gráfico, eu vou descobrir que eu não tenho todas. Eu só tenho uma. Então, é apenas uma. Apenas uma solução. Ok. Tá. Então, se é apenas uma, a minha solução está entre 0, 5 e 1. Ah, um número razoável. Beleza. Então, nós precisamos, pelo método de Newton, calcular a derivada. Então, para calcular a derivada, né, nós temos o seguinte. Então, calcular a derivada do logaritmo. Como é que fica a derivada do logaritmo? Tá? Professor, Fale. eu vinculei uma coisa aqui, mas acho que eu vinculei errado. O número do expoente, ele não determina o grau que é e não determina quantas raízes tem? Quando eu estou trabalhando com um polinômio. Aqui você não está trabalhando com um polinômio. Tá. Tá? Eu vou fazer um exemplo de polinômio daqui a pouco, que é importante a gente falar de polinômios, tá? Mas isso não é um polinômio. Então, a tua equação a gente chama de, no caso, essa equação aqui. Ela é uma equação, ela tem um nome, ela é uma equação transcendente, é uma equação que ela não tem uma forma, ela tem várias outras funções, ela não é um polinômio. Polinômio é a mais, assim, é a equação mais querida que a gente possa querer ter, tá? Porque essas daqui são verdadeiros infernos. Tá? Beleza, mas eu já vou fazer um com polinômios e aí a gente já vai discutir um pouco isso. Ok, senhor, valeu. Tá? A dúvida é bem pertinente. Bom, então nós temos a derivada do logaritmo. Ela é quem? É 1 sobre u vezes du. Tá? Então, é o que nós temos aqui. 1 sobre u vezes o du. Du é quem? A derivada de x ao quadrado mais 1. 2x. Menos, agora eu vou lembrar de e na u. A derivada de e na u é e na u vezes o u. Então, é e na u vezes a derivada do u. Menos 1, né? O meu u é, seja, a derivada de menos x. Menos 1. Ok. Beleza. Bom, tá. Então, eu vou ter aqui 2x sobre x ao quadrado mais 1, mais, porque eu tenho esse menos vezes esse menos, e na menos x. Tranquilo. Então, aqui está a minha derivada. Bom, então aqui, se eu entrar aqui, né, eu vou, então, para essa tabela. Eu vou ali fazer com vocês, né, vamos fazer isso juntos. Vamos pegar aqui. Então, nós queremos eu já vou abrir ali o Excel para vocês. Então, vamos pegar o Excel. Então, nós queremos essa equação aqui. Vou pegar a formuleta da derivada. Vou colocar ela ali. Então, tá aqui. Então, tá. Outra coisa que é importante nós termos, vamos trazer para cá, é a ideia do gráfico, né? Vamos trazer para cá a ideia do gráfico. Aqui.
Beleza. Então, trouxemos todas as informações necessárias. Então, vamos lá. O K, o X, o F de X, o F' de X. Beleza. Linha 0. Qual a suposição inicial que nós podemos ter, né? Nós vamos fazer uma suposição inicial. Essa nossa suposição inicial, ela pode ser o quê? Pode ser 1, pode ser 0,5, pode ser 1,5, pode ser 0, né? Pode ser 0, né? Se eu botar o 0 aqui, o meu denominador vai ser 1. Então, eu vou botar 1. Só 1 pode. Pode ser o 0? Pode. Tanto faz. Então, quem vai ser meu f de x? Meu f de x é o ln, né? No Excel se digita ln de x ao quadrado mais 1. Menos. Como é que vai ficar o exponencial? O exponencial fica e elevado? Não. O exponencial é exp. Você vai usar o exponencial com exp. Exp de menos x. Certo? Ali. Ok. Agora, se eu for fazer a derivada, então eu vou programar a derivada. A forma da derivada é ali, né? Eu vou Ô, professor, diminuir. só ver se eu entendi ali. O número de Euler tu representa como exp, isso? Exatamente. Entendi. Exatamente isso aí. Tá? Então, se você vier aqui digitar exp de 1, ele vai dar um número de Euler, o valor que é 2,7182 e assim por diante. Eu fiz exp de 1. Beleza, valeu. Tá? Seu E na 1. Então, aqui vai ficar 2 vezes x dividido por x ao quadrado mais 1 mais exp de menos x. Isso aí, né? Então, igual a 1 mais igual. Agora nós vamos implementar o método de Newton, que é o método de Newton. Né? Vou escrever aqui. Vou usar a minha caneta. O método de Newton é xi mais 1 igual a xi menos f de xi dividido pelo f' de xi. Então, esse aqui é o método de Newton. Tá. Então, tá. Então, aqui é o que vai entrar agora. O f de xi menos, ou melhor, o xi menos o f de xi dividido pelo f' de xi. Tá ali, né? Dou Enter. Olha só. Agora arrasta. Já na terceira ele já encontrou a resposta, né? Será que ela é coerente? É coerente. 76, está mais ou menos por ali, 76, né? Então, calcular o erro, que vai ficar quanto? Né? O erro é a ABS do atual menos o anterior, vezes 100, dividido pelo ABS do atual. Beleza, primeiro erro de 31. Ô, professor, Fale. o que é o ABS mesmo? O ABS é o módulo, tá? Então, porque você sabe que o erro é o módulo do x atual menos o x anterior. Essa aqui é a fórmula que você encontra lá, né? Essa aqui é a fórmula. Então, o ABS corresponde ao módulo, valor absoluto, certo? Beleza. Então tá, pessoal. Eu estou encerrando, já estamos com 1 minuto e 26, 24, já estamos quase acabando a nossa segunda live. A dica aqui é, tentem abrir aquele algoritmo do Silab, né? Quem quiser abrir aquele algoritmo do Silab, que na volta eu vou mexer um pouco naquele algoritmo do Silab, certo? Ô, senhor, Com esse nós problema. vamos usar Silab, nós vamos usar o Silab ao longo do semestre? Sim. Vamos usar, sim. Quando o grau B vão ter conteúdos que serão só no Silab, por exemplo.
Tá? Então, tipo, obrigatoriamente tem que ter instalado, digamos assim. Sim, uma livre e espontânea obrigação em alguns momentos. Livre, espontânea pressão. Tá. Isso. Ô, senhor, só Tá. outra dúvida. Tá quase acabando, No, Misael. Tá, não, é rapidinho. No método de bissecção, nunca chega a zero. Esse aí chega, né? É porque esse aqui é mais preciso. Tá? Não, beleza, beleza, beleza. Certo? A bissecção até chega, mas tu tem que arrastar muito. Tá? Tá ok, tá ok. Falou. A ideia aqui era dar uma olhada como funcionaria no Silab, né? Então, vou fazer o seguinte. Vamos lá no Moodle. Abrir o algoritmo, vamos ver o que acontece. Eu abro o algoritmo. Eu vou copiá-lo. Vou ir lá no Silab. Né? Vou abrir aqui vou abrir aqui o editor, né? Abrir. Bom, aqui o meu editor tem um monte de coisa. E aí ele vai aparecer em branco. Aí eu vou colar. Simplesmente colei. Tá. Antes de fazer qualquer coisa, eu vou salvar ele. Tá? Lá, salva onde? Bom, vou botar aqui aula dia 7 do 4. Tá. Beleza. Então, o que acontece? Vamos ver o que eu tenho aqui. Né? O que o algoritmo do método de Newton apresenta? Esses comandos aqui, eles são os comandos para limpar de limpeza. Né? Esses comandos de limpeza, chamo de comando de limpeza porque eles vão limpar a memória, limpar tudo. Aqui é o meu chute inicial. Nós começamos com um chute inicial de 1. Então, eu vou continuar com 1. A minha tolerância era de... Ali ele pede uma tolerância de 0,5. E aqui eu vou digitar a função. Qual era a função que nós tínhamos? Qual era a função? Era a logaritmo. A gente não tem certeza, que vai olhar, né? A função era logaritmo de x ao quadrado mais 1 menos e na menos x. Tá. Vamos para cá. Agora tem aqui. Tá. X ao quadrado mais 1 menos exp de menos x. Digitei. Vou acender um sinal de alerta. Será que o Silab reconhece a função ln? Bom, eu vou testar se ele reconhece a função ln. Por exemplo, será que se eu fizer ln de, sei lá, ln de 1, será que ele vai fazer? Não, ele não conhece o ln. Ele conhece a função log. Log de 1 é 0, mas isso tanto faz se é log base 10 ou é log de 1. Ou log exponencial, né? Log de Euler. Então, como é que eu vou verificar isso? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou supor o seguinte, que x é e na 1. exp de 1. Estou supondo que x é e na 1. Ok. Se eu fizer log de x, quanto vai dar? Deu 1. O que isso indica para mim? Que o log do Silab é o ln. Aí o log 10. Bom, o log 10 aqui vai ser log 10. Se eu fizer log 10 de, sei lá, nem sei quantos zeros tem ali, tem 5. Se eu fizer log 10 de 10.000, tem que me dar 5.
Deu 5. Então, log, só log no Silab é ln. Então, log. Então, vou botar aqui um comentário, né? Vou escrever aqui um comentário, vou comentar. Como é que se comenta? Duas barrinhas é no Silab, né? ln corresponde a log. Certo? Só por causa da função que nós estamos trabalhando aqui. Bom, a derivada, ele não calcula a derivada, não, gente. Vocês têm que dizer para ele quem é a nossa derivada. Tem que digitar. Então, eu vou colar lá. Então, a derivada é 2x, 2 sobre x, x ao quadrado, mais 1, mais n menos x. Ok. Então, vai ficar 2 vezes x dividido, abre parênteses, x ao quadrado mais 1. Né? Se eu não botar parênteses, o que o Silab vai entender? Que é 2x dividido por x ao quadrado mais 1. Né? Então, esse é um outro erro clássico. Se você escrever isso aqui, o Silab vai entender isso aqui. Isso que o Silab vai entender. Então, para o Silab entender 2x sobre x ao quadrado mais 1, você tem que fazer 2x barra x ao quadrado mais 1. Tem que usar o parênteses. Certo? Bom. Então, bota o parênteses. Mais, né, a derivada do n menos x é n menos x. Certo? Tudo pronto. Só tocar. Vamos ver o que diz mais aqui embaixo, né? De novo, ele começa com o erro 1, para começar o serviço. X igual a x0, ele começou com o x0, então ele vai começar com 1, esse valor você deu no começo, qual é o chute inicial. N é o número de iterações, e aí ele vai lá. Ele vai fazer um while. Então, esse while é enquanto o erro for maior que o tolerado, eu vou continuar fazendo a conta. É isso que o while está dizendo. Então, ele vai criar o f de x, a derivada de x. Aqui está o método de Newton. Ali, ó, bonitaço. Calculei erro. Mesma coisa que a gente fez lá no Excel. Mesma fórmula. E aí, aqui x igual a xn e n mais 1, aqui ele está recarregando para o próximo loop. Certo? Se houver. E aqui as saídas. Sem nenhum mistério. Mando rodar. Foi ali, mandei rodar, ali nos playzinhos. Esse play aqui também manda, tá? Só que esse play aqui, ele, se não está salvo, ele pede para salvar. E esse play aqui, ele manda salvar, ele já toca, salva e toca. Tá. Vamos ver o que saiu. A saída está aqui, né? A saída é essa aqui, 0.7682. Ele fez em 4 iterações e esse foi o erro. Será que nós conseguimos verificar isso no Excel? Qual foi o meu erro no Excel? Ele fez na 4ª iteração. Ele parou na 4ª iteração, né? Aqui também, só que lembrando que lá ele tem uma iteração maior, porque ele não conta o 0, né? Ele começa direto do 1. 76.822. 76.822. Mesma coisa. Certo? Então, são duas formas de você tratar o problema e... Enfim, são duas formas de você tratar o problema, vai obter um resultado e fica a critério do freguês. Você gosta mais de um, faz um. Você gosta mais de outro, faz de outro. Tá? Por enquanto dá para escolher. Mas quando você tiver, tá lá, uma interpolação por Lagrange, aí você vai querer fazer no Silab.